Deus, creio que se você aproveitou esse tempo, você está com o seu coração aberto, pronto para receber a revelação da palavra. Amém, pessoal? João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Este é o momento onde nós temos como o momento de recebermos a direção de Deus para a nossa vida. Se você precisa de um norte, se você precisa de uma revelação, de um entendimento de o que fazer, de como agir, fique esperando agora receber de Deus essa palavra que Deus vai usar para te dar direcionamento, para gerar fé no seu coração também, para alinhar os seus pensamentos. Amém, pessoal? Somos consequência daquilo que pensamos e agimos. Quando alinhamos o pensamento, nós alinhamos as nossas ações e a nossa história, a nossa vida, com toda certeza, ela muda. E esse é o momento em que nós vamos receber de Deus um direcionamento. Digam glória a Deus. João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Aqui nós temos o primeiro milagre, aonde se inicia o milagre de Jesus Cristo num casamento. Jesus, ele esperou, acredito verdadeiramente nisso, propositalmente, para iniciar o seu ministério num casamento, porque foi exatamente no casamento em que o diabo começou a trabalhar. Acredito verdadeiramente que não é o acaso, porque Jesus teve vários eventos importantes para iniciar o seu ministério de milagres, mas ele esperou o momento oportuno para realizar um casamento. Quando Satanás entrou na raça humana, através da legalidade que Adão deu, o primeiro lugar que o diabo trabalhou foi no casamento. Entrou no casamento de Adão e Eva. Primeira coisa, fez com que eles perdessem a vida com Deus. Segunda coisa, a consequência desse afastamento de Deus, colocou um irmão contra o outro e passou a existir o primeiro assassinato na história da humanidade, quando um irmão mata o outro. Imagine você, um pai e uma mãe, conviver com esse drama, com essa situação horrível. Abalou com toda certeza a vida de Adão, a vida de Eva. Adão tinha consciência do que estava acontecendo, porque Deus falava diretamente com ele. Deus havia dito para ele, alertado a ele, que a manutenção da bênção na sua vida era o seu relacionamento com Deus. Que a manutenção, a garantia para que eles continuassem tendo aquela vida abençoada, era a sua ligação com Deus. O que não é diferente nos dias de hoje. Nós, às vezes, imaginamos que a nossa vida é simplesmente ser bem-sucedida nos negócios, e nós precisamos, às vezes, de um bom diploma, assim as pessoas pensam, precisamos de uma boa oportunidade, porque teremos um bom emprego, consequentemente teremos um bom recurso, e consequentemente manteremos a nossa vida toda equilibrada, galgando e alcançando os nossos sonhos. Bom, isso é o que o ser humano comum pensa, mas a Bíblia Sagrada mostra que a bênção da vida do homem está em estar conectado com o seu Criador. Quando Deus cria todas as coisas, Deus faz cada coisa para o seu habitat natural. Deus disse aos mares que produzissem os peixes, e ali eles passaram a existir. Os peixes foram criados no seu habitat natural. A vida de um peixe está nesse habitat. Quando você tira ele de lá, ele vai se debater e vai morrer. Da mesma forma, as plantas, o seu habitat natural é o solo. Quando você tira as plantas do solo, ela vai morrer. Da mesma forma, os pássaros, você jamais vai ver um pássaro feliz a não ser no seu habitat natural. Consegue compreender, sim ou não? E o nosso habitat natural é Deus. Deus, quando foi fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós saímos de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus soprou nas narinas do homem o seu fôlego de vida, e a partir daquele momento o homem passou a ser a alma vivente. Então, aonde está a vida do ser humano? Está no seu habitat natural, que é estar em Deus. Quando desconectamos com Deus, perdemos essa conexão, ficamos desprovidos da bênção de Deus. Não é que Deus vai nos punir, não é que Deus vai nos amaldiçoar, mas a consequência natural de eu tirar o fio da tomada de energia, da energia aqui, é desligar todo o som.
é desligar toda a igreja. Consegue compreender, sim ou não? Assim é o ser humano quando desconecta de Deus. A energia de Deus não vem sobre a sua vida. Linguagem figurada para você entender. Deus continua te esperando de braços abertos. Mas existem muitas pessoas que estão como um peixe fora d'água, se debatendo na vida. Esse se debater já indica que você precisa voltar para o mar, você precisa voltar para o seu habitat natural. Você precisa voltar para Deus. Você precisa estar em Deus. E estar em Deus não é ser honesto. Estar em Deus não é ter uma moral exemplar. Isso é a obrigação de todo ser humano, porque tem gente que confunde que está com Deus porque não fala mal de ninguém, que está com Deus porque tem uma boa moral, que está com Deus porque é honesto. Isso todo ser humano deve ter. Estar com Deus, além de ter este resultado na sua vida, faz você ter vida espiritual. Quando Deus disse ao homem que no dia que ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria, Adão comeu daquele fruto e ele não morreu. Agora, por que isso aconteceu? Deus mentiu? Não, Deus estava falando da morte, da pior morte que nós podemos enfrentar, a separação de Deus. A morte é a separação da vida. Deus é a vida do homem. Consegue compreender? A partir do momento em que ele morreu espiritualmente, tudo aquilo que é desgraça, maldição, passou a existir, não somente na sua vida, mas de toda a sua descendência, que é a raça humana. E para se livrar disso, é somente através da obra da cruz, daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. É através de Jesus você reconecta com Deus. Através de Jesus você passa a estar em Deus de novo. Amém, pessoal? Vivendo uma vida de servo de Deus, adorando a Deus, vivendo para Ele, você está novamente se conectando ao céu, você está novamente se conectando ao seu Criador. Digam glória a Deus. Então, é um grande erro, um grande engano achar que você está bem porque você tem bons princípios, que você está bem porque está tudo certo na sua vida, porque as contas estão pagas, porque você tem um bom emprego. Isso significa que Deus está com você. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que só vão abrir os olhos a hora que as coisas começarem a dar errado e tudo aquilo que ela sabe fazer não funcionar mais. Tudo bem, cada um faz a sua escolha. Amém, pessoal? Mas você que está aqui, você veio nessa noite para ouvir o que Deus tem para te dizer. O que Deus tem para te dizer hoje é que você se conecte com Deus. Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiser e vos será feito. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Toda a vara que estiver em mim, esse dá fruto. A que não estiver em mim, não dá fruto. E essa será cortada e lançada no fogo. Consegue compreender? Então nós precisamos estar em Jesus. Estar em Jesus não é só estar aqui dentro da igreja. Estar aqui é o primeiro passo, é o lugar que você vem para aprender, é o lugar que você vem para entender como viver para Deus. E depois disso, o segundo passo é praticar o que se aprende. Digam glória a Deus. Porque é possível alguém estar aqui e não estar conectado com Deus. Assim como o irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, não abandonou o pai, mas não estava com o pai. Consegue compreender? Ele não saiu. Quem saiu foi o filho pródigo. Mas o seu irmão mais velho ficou ali dentro de casa. E quando o filho mais novo desse pai volta, o filho pródigo volta, o pai deixa claro que também o filho mais velho não conhecia o pai. Porque apesar de estar no mesmo lugar que o pai estava, não se relacionava com o pai. Então, o que Deus está me falando logo no início dessa mensagem é que a nossa vida tem que ser uma vida de relacionamento com Deus. Relacionamento. Você não consegue se relacionar com alguém sem ouvir e sem falar. Existem pessoas que falam muito com Deus. Fala muito, ora muito. Diante dos problemas, todo ser humano se torna um orador. Diante das lutas, todo ser humano ora demais. Só que se oração resolvesse, o Brasil não teria problema. O que vai resolver
é você orar com conhecimento da forma que Deus age. Consegue compreender, sim ou não? A palavra de Deus fala, a oração do justo é poderosa e eficaz, não é qualquer oração. Consegue entender, sim ou não? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Deus não vai te honrar porque você está pedindo. Deus não vai te honrar porque você é um tadinho. Deus não vai te honrar porque você está sofrendo muito. Deus vai te honrar porque você tem um relacionamento com Ele, porque você tem vida com Ele, porque você vive com Ele, e Ele tem uma aliança contigo, e se Ele tem uma aliança contigo, Ele vai honrar a aliança que Ele tem contigo. Mas não existe uma aliança só de uma parte, a aliança é de duas partes. Ele diz, eu honro os que me honram, eu amo os que me amam. Consegue me entender, sim ou não? Os que me buscam encontrarão, os que pedirem receberão. Percebe que está falando de relacionamento? É isso. Aqui em Caná da Galileia, vamos lá para João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos a seguinte história, deixa eu só conferir. Eu acho que está igual se não tivesse a linha, tá bom? Tá bom, Samara? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. E diga comigo, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. Amém, pessoal? Então estava havendo um casamento. Maria estava ali, mas Jesus também estava juntamente com os seus discípulos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, quando Jesus é convidado para o meu casamento, ele se faz presente. Agora, convidado não é como estranho, mas como um íntimo. Consegue compreender, sim ou não? Versículo 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tenho vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, aqui eu aprendo que Maria não intercede por nós. É muito claro. Quando acabou o vinho, Maria intercede por aquele casamento e Jesus diz, que tenho eu contigo, mulher? Pode parecer um filho mal criado, pode parecer um filho que está repreendendo a mãe, mas Jesus sabia que se ele não ensinasse isso hoje, nós estaríamos acreditando que Maria é intercessora, como se pregam por aí. Consegue compreender, pessoal? Está bem evidente. Maria tenta interceder. Está claro isso ou não? Para você basta o que está escrito? Sim ou não? Para você basta a Bíblia Sagrada? Pois é. Vamos de novo. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Ela intercede. Jesus lhe disse, mulher, não chama de mãe. Consegue entender? Jesus estava sendo estúpido com a sua mãe, mal criado com a sua mãe, um filho rude com a sua mãe, mas Jesus precisava ensinar um princípio espiritual aqui. Princípio esse, que se ele não faz nesse momento, nós hoje iríamos usar o mesmo argumento que se usam por aí, de que Maria intercede por nós. Ela não intercede por nós. Consegue entender? Maria foi uma grande mulher de Deus, uma mulher honrada, uma mulher digna de ser imitada, a sua fé, a sua vida com Deus. Ponto final. De adoração somente a Deus. Consegue compreender, sim ou não? A Bíblia Sagrada vai dizer que somente Jesus que intercede por nós junto ao Pai. Não há nenhum outro mediador. Desculpe se você crê assim, continue te amando, mas eu estou te dizendo a verdade que está na Bíblia Sagrada. Se você é cristão, a Bíblia é o suficiente para nós. Amém? Continuando, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não está falando agora com a sua mãe, e não é o Jesus homem que está falando com essa mulher. Jesus está falando como Deus neste momento. Consegue compreender? Sim ou não? E está falando também como a serva de Deus neste momento. Então Jesus diz assim para sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. É como se Jesus dissesse assim, eu recebo ordem somente
do Pai. Quando ele disser para mim o momento de iniciar o meu ministério de milagre, é nesse momento que vou iniciar. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Continuando. Sua mãe disse ao servente, diante daquilo, Maria olha para os serventes, e aqui sim, nós devemos imitá-la. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Jesus tinha dito alguma coisa? Nada. Mas ela já estava preparada para que o milagre acontecesse. Quem se prepara para receber o milagre, se prepara para receber antes uma direção. Vou repetir. Quem está preparado para um milagre na sua vida, prepara antes para receber uma direção. Se você quer um milagre na sua vida, fique esperando a direção que Deus vai te dar para que você pratique e o milagre ocorra. Tem gente que acha que o milagre vai acontecer como no abracadabra, como Deus olhar para você e falar assim, gostei de você e vou te abençoar. Não, os milagres, eles vão se manifestar quando você praticar o que Jesus vos disser. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Se ele diz algo na palavra dele, é isso que você tem que fazer. Quando você faz o que Jesus diz, a manifestação do milagre é certa. Não adianta inventar a roda, não adianta, pode o homem tentar inventar a Bíblia é o que está dito aqui. O milagre vai ocorrer na prática da palavra de Jesus. Amém, pessoal? Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Bom, deixa eu te trazer outro entendimento aqui. Essas talhas de purificação eram um ritual que os judeus praticavam naquela época. Jesus aqui inicia o seu ministério, já começa dizendo para nós que ritual religioso não resolve para mudar a nossa história. Consegue entender? Havia ali 6 talhas que estavam postas para a purificação. Amém, pessoal? Dos judeus. Era um ritual que se usava aquelas taças para a purificação de judeus. Primeira coisa que Jesus faz, ele diz, enche essas talhas de água. E todo mundo que conhece um pouco a Bíblia sabe que água é o símbolo do Espírito de Deus. Amém, pessoal? Consegue compreender, sim ou não? Continuando. E disseram-lhe, versículo 8, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Digam glória a Deus. O que nós aprendemos aqui, querido? Jesus, ele começa a dizer para nós que os rituais religiosos não podem mudar a tua história. Não sei o que você já aprendeu de ritual e de quantos rituais você já fez para ser abençoado. Jesus deixa bem claro que o que vai mudar a sua história e vai trazer honra para o seu casamento é o vinho. O vinho é símbolo do amor, da graça de Deus sobre o seu casamento. Consegue compreender? E graça é o favor que nós não merecemos.
É aquilo que aconteceu por meio de Jesus Cristo. Jesus é a graça encarnada. Digam glória a Deus. Jesus está deixando bem claro que os rituais religiosos não vão mudar a sua vida. Não adianta você jejuar, não adianta você subir monte, descer monte, não adianta você fazer das tripas o coração, se você não viver segundo os ensinos de Jesus, se você não crer na obra consumada da cruz, tudo que você fizer não vai trazer para o seu casamento honra. Somente Jesus devolve a honra ao seu casamento. Quantos entendem? Digam glória a Deus. Nós precisamos compreender isso. Quando acaba o vinho, representa a vergonha tomando conta daquele casamento. Imagine você que prepara uma festa para os seus convidados, e nem bem começa a festa, acaba os comes e bebes. Como você ficaria? Qual é o sentimento que você tem imediatamente? Não é de vergonha? Ansiedade? O que eu vou fazer agora? Desespero? Quando termina o vinho naquele casamento, está simbolizando casamento sem honra, casamento cheio de ansiedade, casamento cheio de desespero, casamento de pessoas que estão vivendo coisas que eles não sabem como fazer, como vamos fazer agora, e agora o que vai acontecer? Nós estamos envergonhados, como vamos se posicionar diante de todos os convidados? Diga comigo, mas Jesus estava ali. Percebe, querido, a importância de Jesus estar no casamento, não de forma figurativa, não com a Bíblia aberta no Salmo 91, não com o crucifixo pendurado na entrada de casa, não, está Jesus ali de fato e de verdade, na prática de sua palavra. Jesus está no casamento, está na prática da palavra, onde ambos vivem a palavra, onde ambos fazem tudo para viver a palavra. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Jesus estava ali, e quando, meu irmão, Jesus inicia aquele milagre, nós vemos que começa com a obediência da sua palavra. Enche essas talhas de água. Eles poderiam dizer para Jesus: espera aí, mas isso aqui tem um ritual, isso aqui é para o ritual de purificação dos judeus, eu não posso mexer nisso. Jesus já começa quebrando a religiosidade. Consegue compreender? Quantas pessoas seguem um Jesus religioso, um Jesus cheio de dogmas, um Jesus cheio de rituais. A vida cristã dele é ritual. Essa vida não traz resultado. Jesus fala: enche essas talhas de água. Aqueles homens, sem questionar, encheram todas as talhas de água. Diga comigo, obediência à palavra de Jesus. Reflita sobre isso, olhe para essa palavra como um espelho e veja se você está vivendo isso. Amém? Amém. Jesus diz: enche, e quando eles encheram, trouxeram a Jesus, e Jesus diz a eles: leva ao mestre-sala. E quando levou ao mestre-sala, que provou o vinho, ele viu que aquele vinho era melhor do que o vinho que estava na festa. Jesus ensina que o que ele faz é bom, que o que ele faz é muito melhor do que o que você viveu sem ele. Consegue compreender? Se você diz: já fui feliz e eu não sabia, você não sabe o que é ser feliz. Ser feliz é obedecer a palavra. Aí você vai ter a verdadeira vida. Aí você vai ter de fato a verdadeira felicidade. Se você diz: eu fui feliz e não sabia, isso não é nada diante daquilo que Jesus quer que você viva quando você obedeça a Ele, quando você obedece a palavra dEle. Digam glória a Deus. E levaram até o mestre-sala, e ele diz: ainda é bom, bem melhor do que era. Por que ainda é bom? Porque geralmente todas as festas se dá o bom vinho no início, depois que está todo mundo bêbado,
cansado, já não estou nem bebendo mais, já não consegue nem. Aí dá o vinho que não presta. Por que esse vinho está bom até agora? Porque o que Deus faz, o que Jesus faz, é bom até o fim. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Jesus, pode aplaudir. Jesus não ensinou isso à toa, querido. Jesus não disse isso à toa. Aqui está que a provisão divina vai estar em você ter Jesus com você e praticar os ensinos de Jesus. Ou você me ouvindo assim, parece ser algo muito lindo, maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Jesus vai falar algo que você não pensa igual. E você vai ter coragem de abrir mão do seu pensamento por aquilo que está na palavra de Deus? Porque dizer de forma superficial, você tem que obedecer Jesus. Todo mundo diz, óbvio que eu vou obedecer Jesus. Jesus é bom. Jesus é amor. É um cara camarada. Ajudou todo mundo. Mas será que tudo que ele falou, as pessoas concordavam? Será que a sua visão de mundo, a forma que você aprendeu, a forma com que você conduz a sua vida, está dentro dos princípios de Jesus? Obedecer quando é algo que nós entendemos e pensamos igual, não é nem obediência, é concordância. Comungo do mesmo pensamento. Isso qualquer um faz, inclusive até os fracos e derrotados. Obedecer significa que às vezes eu vou precisar abrir mão do jeito que eu penso para fazer do jeito que ele pensa. Dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Mulher, você tem coragem de abrir mão do jeito que você foi criada, do jeito que você pensa, para fazer o que ele diz? Homem, você tem coragem de abrir mão do jeito que você pensa, do jeito que você foi criado, cheio de machismo, criado vendo seus pais, seus avós sendo machista, cuidando da família de um jeito opressor? Você vai conseguir abrir mão disso e amar como Cristo amou, ao ponto de dar a sua vida, renunciar? Primeiro é ele, depois é eu. Primeiro eles, depois eu. E aí? Porque seguir Jesus, o bom camarada, todo mundo quer. Mas ele é bom, mas é justo. Ele não vai fazer acordo. Jesus não é brasileiro, então não tem jeitinho brasileiro com Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Não tem jeitinho brasileiro com Jesus. Quer dizer que Jesus é radical? A fé é radical. A fé é radical. Jesus diz, a fé não é para todos. Jesus diz, é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Jesus diz, é quente ou frio, morno, eu vomito. Precisa ter posição. Quantos entendem? Digam glória a Deus. É vida ou morte. É bênção ou maldição. É céu ou inferno? Purgatório foi o homem que inventou. Porque o homem sempre quer amenizar as consequências. Mas a Bíblia Sagrada é assim. Então, aonde está a bênção? Repita comigo, na obediência da palavra. E aí, meu querido, se você quer esse Jesus transformando o seu casamento, devolvendo honra, devolvendo a paz, devolvendo a segurança, devolvendo para você a alegria, a felicidade. Se você quer ver Jesus transformando esse casamento que está como água, sem cor, sem sabor, em vinho, em um casamento colorido e saboroso, se você quer isso na sua vida, não é uma mágica, não é um ritual, porque ele deixou claro que ritual de purificação não vai resolver. Então os rituais religiosos não vai decidir, não vai trazer nada. Ele deixou claro que somente a obediência
da sua palavra, o derramar do seu Espírito e o seu amor revelado em graça é que pode transformar a tua história. Agora está em nossas mãos. Aplaudam Jesus e vamos orar. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Eu não sei, querido, como está a sua vida agora, mas Deus sabe como você entrou aqui, o que você tem orado, o que você tem pedido. Eu sei de uma coisa: Deus não fala com as paredes, amém? Ele fala conosco, com cada um de nós. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. E aí o que ele diz mais? Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Existe uma condicional. Pelo menos duas coisas eu aprendo nesse versículo. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, ele está dizendo: eu estou disponível para todos. Eu estou disponível para você. Eu estou à sua procura. Eu estou à sua porta e bato. Ah, mas eu fui buscar a Deus. Não se engane, Deus te atraiu, porque Ele quer transformar a sua vida. O jeito que Ele usou, Ele só usou, mas é o trabalhar dEle, não existe coincidência. Amém, pessoal? Eu estou à porta e bato. Essa é a primeira mensagem. Ele está disponível. A segunda é: se alguém abrir. Se alguém abrir é condicional. Se alguém abrir significa, se você for recíproco, a nossa união trará bênção sobre vocês. Conseguiram entender? Feche os olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Abra os seus lábios e comece a orar pela sua vida sentimental, pela sua vida familiar, pela sua vida amorosa. Ore agora. A oração não são palavras bem elaboradas, não é você citar um poema para Deus. Oração é você falar a sua verdade. Oração é você colocar para fora em palavras aquilo que você realmente almeja. Sabe, de repente você está aqui, você não sabe nem o que falar, mas sabe, o que Deus quer de você é a tua verdade. É você dizer: Senhor, eu quero essa vida que o Senhor diz. Eu sei que ela é consequência de um relacionamento contigo. E eu tenho andado tão vazio de Ti, eu tenho andado tão distante de Ti. Me ajuda a estar conectado contigo. Eu não quero ser como um peixe fora d'água, se debatendo. Eu não quero ser como esse peixe, Senhor, porque a minha vida está assim. Eu estou me debatendo, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter alegria. Eu estou me debatendo para sobreviver. Eu estou fazendo das tripas do coração para ser feliz. Eu estou lutando muito e o resultado é pouco. Eu quero voltar para dentro d'água. Eu quero fluir, Senhor. Eu quero respirar. Eu quero ter a paz. Eu quero ter a tranquilidade. E eu sei, meu Pai, o Senhor falou comigo hoje que a sua mente está no meu habitat natural. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a mergulhar nos seus rios, me ajuda, Senhor, a voltar para o meu habitat, que é a tua presença, a comunhão contigo, Senhor. Fale com seu Deus, fale com seu Deus, querido. Deus está aqui para lhe ouvir. Ele quer a tua sinceridade, Ele quer a tua verdade. Ele quer a sua verdade. Fale com seu Deus. Deus está aqui para lhe ouvir. Fale com teu Senhor, querido. Pai, inclina os seus ouvidos. Ouça a oração da tua igreja, Senhor. Isso, meu querido. Se posicione, fale com o seu Deus. Se posicione, fale com o seu Senhor.